Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago. José Francisco. Filipe Santa Bárbara. Olá, bem-vindos. Eu sou a Sónia Sapage e este é o Poder Público. Estamos na reta final da campanha para as eleições autárquicas e eu tinha planeado começar este podcast justamente por aí, mas a entrega antecipada do Orçamento de Estado, hoje à hora do almoço, trocou-me as voltas. Assim sendo, vamos começar pelo que nos levou a mudar o guião, que é o orçamento. E, David, eu começo justamente por ti. Porquê é que achas que esta antecipação foi possível? O orçamento já está feito? Já não há surpresas? Qual é a tua visão do tema? O orçamento, o Primeiro-Ministro disse isso ontem, já estava pronto e daí poder ser antecipado. Diz ele que não havia razão nenhuma para não antecipar, mas na verdade ele foi aprovado em Conselho de Ministros na semana passada, na sexta-feira, se não me engano, e portanto nesse sentido já podia ter sido apresentado logo na segunda-feira, se fosse essa a lógica. Sendo que, por outro lado, eu acho que facilita desta feita, de facto é um documento, a maneira como este Governo, e em particular o Ministro das Finanças vê este documento, tentam esvaziá-lo de algumas das principais políticas públicas, desde logo em matéria fiscal, laboral, porque isso, de alguma forma, facilita a sua viabilização, por um lado. Por outro lado, é numa lógica também de o país não ficar em suspenso sempre que há uma discussão do orçamento, e a partir no sentido de que pode provocar crises políticas, como aconteceu com a queda do segundo governo de António Costa. Obviamente que não há uma obrigatoriedade de, por não haver orçamento, ter que haver eleições, mas foi um bocadinho essa a linha que foi sendo seguida por deste Presidente da República, sim. E, portanto, nesse sentido, para dizer o quê? É um documento também que, estando expurgado desse tipo de matérias, também é mais fácil de construir e, portanto, nesse sentido, não haver aqueles atrasos. Lembramos que com Mário Centeno, por exemplo, Fernando Medina, era sempre entregados à tarde e a más horas, algumas das vezes até já depois da meia-noite, depois do prazo. Houve uma vez que até a conferência de imprensa foi adiada para a manhã seguinte, às 8 e pouco da manhã. Medina tentou contrariar um bocadinho. Tentou, mas não conseguiu, na verdade. E pelo menos foi sempre tarde, pelo menos ao final da tarde, início da noite. E, portanto, isto para dizer que de facto, Miranda Sarmento já conseguiu isso no ano passado e consegue novamente, mas é difícil a mim parece-me que há aqui uma espécie de agenda setting, mas determinada pelo Governo e não pelos mídia. E o objetivo, para mim, é também um bocadinho aqui contornar aquilo que eram algumas notícias más que vinham surgindo nos últimos 2 dias, em relação ao Governo, ou melhor, ao Primeiro-Ministro no que diz respeito à SPI não viva, e obviamente o Primeiro-Ministro rejeita essa leitura, mas nós sabemos que na política há aquela expressão que vem do Estado Novo, do que o que parece é, e neste caso parece mesmo, porque de facto, e é um facto, hoje ninguém fala da SPI não viva. E também ajuda o aparente acordo de cessar-fogo em Gaza a que esse assunto também não... Essa parte ele não controla. Essa parte não controla, ajuda, é isso, mas de facto, a partir do momento em que há um orçamento hoje, isso de alguma maneira, por um lado, esvazia a campanha eleitoral em curso, por um lado, por outro lado, acaba por também ofuscar as notícias sobre a SPI não viva, até porque nós sabemos como é que as coisas funcionam. Se alguém tiver agora uma notícia com alguma relevância sobre a SPI não viva, não vai avançar num contexto em que ela não terá o mesmo impacto quando estamos a falar de orçamento e com campanha eleitoral a decorrer. Só mesmo para terminar, o Primeiro-Ministro ontem também dizia que, de alguma forma, era melhor hoje do que amanhã, porque amanhã é o último dia da campanha eleitoral e é um dia marcado pelos apelos ao voto e podia impactar, eu não sei como, porque de facto para mim isto é ignorar por completo o apelo que fez o Presidente da República no início da semana, que é de não se utilizar o orçamento para fins eleitorais, e nós sabemos que o Governo tendencialmente vai tentar puxar pelas medidas mais favoráveis e nesse sentido pode haver aqui algum potencial impacto favorável a candidatos do PSD. Não há garantias, não há uma ciência exata que o confirme, mas há essa possibilidade. Mas isto só para dizer que o Primeiro-Ministro dizer que isto poderá ter de alguma maneira menos impacto sendo hoje e não amanhã a apresentação, eu acho que é o contrário, porque amanhã teria muito menos tempo para produzir efeitos, sendo hoje tem 2 dias para produzir efeitos. E há claramente aqui para mim algumas vontades por detrás desta antecipação do que apenas a ideia de que está pronto. Esqueces-te que há 2 semanas que o Governo usa o orçamento em campanha. Exatamente, vai sendo falado o complemento solidário para idosos e outro tipo de coisas. Suzete, esta antecipação surgiu mesmo apesar do Presidente da República ter pedido que não se usasse o orçamento para tirar benefícios eleitorais, como disse o David,
Tu achas que neste momento vai ser possível separar as duas coisas? O orçamento vai abafar a campanha, de facto? A campanha fica em stand-by? Não vai ser possível separar, como já não seria possível mesmo que o orçamento fosse apresentado amanhã. Há aqui uma questão primeira, que é a data das eleições, sendo que a data das eleições, atenção, não foi marcada pelo governo à revelia dos restantes partidos. Houve vários partidos que defenderam eleições autárquicas nesta data, portanto, 2 dias depois da data prevista e habitual de entrega do orçamento, que é a 10 de outubro. Foi, tanto quanto me lembro, Chega, PCP, Livre, o PS preferia a 28, mas houve vários partidos na altura, isso causou alguma estranheza, porque ia calhar no último dia da campanha eleitoral. Agora, o Governo resolveu antecipar um dia. É óbvio que isto vai ser um momento de propaganda, no sentido, o Governo não vai dizer mal do Orçamento do Estado, não é? E não vai puxar pelas medidas que não são boas. Portanto, vamos ver quanto é que o Governo carrega na propaganda. Mas, tendencialmente, será um momento favorável ao Governo. Depois também vamos ter os partidos da oposição a comentar o orçamento e terão o seu momento, não para elogiar seguramente, mas vai ofuscar a campanha autárquica, não há nenhuma dúvida disso. A antecipação permite aqui ao Governo ganhar alguma tração e ganhar aqui um dia a mais, não é? Para se falar das medidas do orçamento e, como dizia o David, acho que tem muito a ver também com dar imenso jeito para não se falar do caso Spin Viva. Ainda ontem vimos que foi tema da campanha e hoje já não vai ser, porque hoje o tema da campanha vai ser o orçamento. Portanto, até acho que por aí pode ter sido mesmo o que pesou mais. Na verdade, desde que ontem foi conhecida a antecipação, passou logo a ser esse o tema. O tema passa a ser o orçamento, não é? Havendo orçamento, são as contas públicas do próximo ano, tudo passa para segundo plano. Eu acho que isto foi tão inédito. Eu acho que deve ser inédito o orçamento ter sido apresentado antes da data prevista. Que eu me recordo, sim, também não me recordo alguma vez. A data prevista que normalmente é a data limite. Normalmente apresentam sempre na data limite. Mas eu não me recordo de nenhuma vez, mas é possível. Mas Filipe, eu não te queria excluir desta discussão, não é? E perguntar também se tens alguma leitura política deste facto, se é uma coincidência, se é para fugir ao caso. E de facto eu pergunto porque houve várias notícias que mostraram, houve sobretudo uma notícia que mostrou haver divergências nas fileiras do Ministério Público sobre que destino dar ao caso Spin Viva. Uns queriam arquivá-lo, outros acham que ainda falta informação, e a verdade é que o Primeiro-Ministro mostrou-se logo muito revoltado com o timing e destas notícias e falou até em pouca vergonha. Portanto, no fundo eu pergunto se tu concordas com esta análise, se também foi o que te veio à cabeça quando percebeste que o orçamento tinha sido antecipado. Não, de facto há aqui, relativamente aos timings do Ministério Público, de facto a coisa pode ser classificada como o Primeiro-Ministro classificou, de facto, pouca vergonha, porque o Ministério Público entra por todas as campanhas sempre, adentro, não é? E isso não é bom porque, de facto, é juntar a política, é fazer política sem estar na política, não é? E, portanto, mas já está. não cabe à Justiça fazer isso. E tem sistematicamente vindo a fazer, e, portanto, nesse sentido, o Primeiro-Ministro tem toda a razão quando diz que há uma pouca vergonha. Agora, também não se percebe como é que, enfim, vem aquela frase do eu não sou jurista, mas de facto, não sendo jurista, não consigo entender como é que uma averiguação preventiva consegue demorar tanto tempo e, portanto, esta névoa que está aqui sobre o Primeiro-Ministro não é bom para ninguém. Muito menos para o país e para a saúde da democracia. Mas voltando ao orçamento e voltando a tudo isto, esta antecipação repentina, de facto, só pode ser para desviar atenções. E porquê é que eu digo que só pode ser? Porque ontem, quando foi conhecida a notícia, eu comecei a fazer chamadas e pessoas no governo que tinham mesmo de saber que isto ia acontecer, não sabiam. Quando me atenderam ao telefone, eu perguntei, então amanhã, antecipado ao meio-dia? A resposta foi, estás a falar do quê? Então os jornalistas souberam primeiro que alguns... Ou seja, isto vem provar que a decisão foi tomada no topo. Num petit comité. E é bola para a frente. Não é? E as pessoas, e havendo pessoas que tinham de saber, dadas as suas funções, não sabiam àquela hora que tinha sido antecipado um dia. E, portanto, se isto acontece desta forma,
com a Spin Viva no ar, só pode ser para desviar atenções. Enfim, não sei se... Claro que o Primeiro-Ministro diz é porque estava pronto, mas é como o David dizia, mas já está pronto há uma semana, não é? Já foi aprovado no Conselho de Ministros da semana passada, e portanto, se havia essa febre toda, então bora lá. E a gente começa a discutir o orçamento com uma semana de antecedência. Sinceramente, acho que não tem também grande influência na campanha, porque já lá vamos falar de campanha autárquica, mas a campanha também está, diga-se de passagem, enfim... não está a acrescentar mais nada nestes últimos dias. E, portanto, se calhar até nos faz algum bem refrescar aqui a coisa com dados novos e orçamento de Estado. Vamos passar então para o tema com que eu planeava começar o poder público, as autárquicas. A esta curta distância, e a campanha acaba amanhã, antevejo uma noite eleitoral muito animada, como aconteceu há 4 anos, em que houve algumas surpresas e infelizmente nós tivemos de fechar o jornal antes dos resultados oficiais saírem, não foi bom. Desta vez volta a haver conselhos onde a disputa está animada, já se percebeu. Nos últimos dias publicámos 2 sondagens que dão resultados muito próximos nas principais autarquias. Em Lisboa há um empate técnico, com a socialista Alexandra Leitão ligeiramente à frente do social-democrata Carlos Moedas, o atual presidente. E no Porto, Pedro Duarte, do PSD, também tem uma ligeira vantagem sobre Manuel Pizarro, do PS. David, as vantagens são tão pequenas que ainda tudo pode acontecer. Concordas com isso ou não? Sim, desde logo as sondagens, as que nós publicámos da Universidade Católica de Lisboa e do Porto, o trabalho de campo das mesmas tinha sido conduzido antes do início da campanha eleitoral. E nesse sentido não refletem aquilo que é a dinâmica de campanha e também alguns debates que entretanto aconteceram na televisão pública com os candidatos. E portanto nesse sentido, tanto em Lisboa como no Porto, e portanto nesse sentido as sondagens tiravam uma fotografia prévia, imediatamente antes do início da campanha. E, portanto, não sabemos, pelo menos... o estado atual. Sim, entretanto há outras sondagens de outras empresas que já apanham a primeira semana de campanha e, portanto, que mantêm esse empate e, portanto, parece que é essa a tendência de um resultado muito aproximado. Recordemos que em Lisboa, por exemplo, há 4 anos foi também um resultado muito aproximado e acho que é difícil que assim não seja neste contexto, até porque algumas das principais candidaturas, pensemos por exemplo em Carlos Moedas em Lisboa, o discurso é vir ao disco e toca o mesmo, está com aquela fixação da radical, estou a citar, não é? Da radical Alexandra Leitão, fixado completamente no Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é um partido que hoje em dia não tem grande expressão eleitoral e a fixação de Moedas é sempre essa colagem. Teremos que ver se Moedas, se ganhar, se de facto aceita ou não governar aliado ao Chega. Ele que foi perentório a afastar o Chega há 4 anos, mas nós sabemos que o seu pai político, Passos Coelho, defende exatamente o contrário. Não sei se a não presença de Passos Coelho na campanha de Moedas em Lisboa significa que Moedas discorda da abordagem de Passos Coelho, porque sabemos que Passos Coelho poderia eleitoralmente ser proveitoso estar ao lado de Moedas. Portanto, estou curioso para no futuro perceber se há aqui de facto interpretações diferentes. Do mesmo governo, trabalharam Não, é o pai político de Carlos Moedas, é Passos Coelho e portanto... Achas que é Carlos Moedas que não queria Passos na campanha? Não é isso, não estou a dizer... Mais ao contrário. Não, eu também acho, não é isso. Resta saber se, porque Carlos Moedas teve uma abordagem diferente há 4 anos. E agora podia só interessar-lhe não ter Passos Coelho ao lado dele a dizer que não pode haver linhas vermelhas com o Chega, se é que ele quer manter essa abordagem. Não sei, de facto. Mas pronto, eu não queria fixar-me agora só nesta questão. Acho mesmo que vai ser uma noite eleitoral muito renhida, em particular em Lisboa e no Porto. E eu acho talvez. E não, há vários pontos do país onde me parece que haverá disputas difíceis. E eu acho que, claro que há aqui um player que no fundo vem também baralhar as contas em grande parte desses concelhos onde as coisas estão mais renhidas, que é o Chega, é indiscutível. Em Lisboa é o PCP que baralha mais as contas, não é? Ou seja, as o PCP não dizem isto. está mais em... dizem que é o Chega. Que o Chega é em terceiro. Mais. Não, o PCP está mais em condições de retirar uma maioria de retirar uma vitória a Alexandre Leitão do que o Chega consegue fazer isso a Carlos Moedas, não é? O Chega não tira a vitória a Carlos Moedas, o PCP pode tirar a vitória a Mariana Leitão. Mas o Chega vamos lá ver, se o Chega tiver um resultado
expressivo em Lisboa, isso também condiciona uma vitória do Moedas, ou pode retirar alguma margem de vitória ao Moedas. Sim, mas Mariana Leitão tem mais peso. Acho que disparate. O PCP tem mais peso à esquerda do que o Chega tem à direita. Dadas as sondagens como estão, e mesmo com o Chega em terceiro lugar, está mais favorável para Moedas, as contas, mesmo com a expressão que o Chega já parece ter nas sondagens e não a expressão que o Chega teve nas últimas eleições autárquicas em Lisboa. E a questão é, sabemos que, lá está, de acordo com as sondagens, se João Ferreira conseguisse levar todos os votos dele para a plataforma de Alexandre Leitão, aí não havia dúvidas. Claro, mas se o Chega tivesse coligado com Moedas, ganhavam de caras esta eleição. Pois. É nesse sentido. Portanto, aí o Chega, na nossa sondagem, tem mais 6 ou 7 pontos. É? Tem mais 6 ou 7 pontos do que tem o PCP, a CDU, neste caso. A questão aqui é, com voto se ganha e com voto se perde. Quem tiver um voto a mais... Não, mas quem vai embaralhar sobretudo... Vai determinar se é o PC ou se é o Chega que influencia mais a governação. Mas sobretudo quem baralha mais as contas. Olhamos para o Porto, o Chega a poder eleger 1, 2 vereadores e portanto Sintra aqui a condicionar aqui também, não acho que vai ganhar, não tem grandes perspectivas de vitória em Sintra. Não é a maioria. E poder ou não contribuir para a vitória de determinada área política, embora nós sabemos que o Chega funciona um bocadinho como catch-all, no sentido em que vai buscar votos à esquerda mais radical e à direita mais radical. E, portanto, nesse sentido, e até votos tradicionalmente mais moderados de centro-esquerda e centro-direita, eles conseguem ir buscar. E também a abstenção. E, portanto, nesse sentido, o que eu quero só aqui dizer é que acho que há um player que, no conjunto da generalidade dos conselhos que estão mais taco a taco, vem aqui contribuir para esse baralhar de contas, porque torna as disputas também mais equilibradas, acaba por fazer com que isso aconteça. Mas vai ser de facto uma incógnita da noite eleitoral determinante, porque te vai determinar provavelmente numa série de conselhos se vão ser governados mais à esquerda ou mais à direita. Sendo que só uma nota, e nós hoje trazemos essa notícia, em 19 vereadores eleitos só restam 11 ao Chega. Eu diria que saindo do partido, sim, mas eu diria até porque agora apostam em deputados e não sei o quê para a disputa de câmaras e muitos serão eleitos vereadores. Eu admito que, embora muitos também, pronto, como será sem pelouro, poderão acumular com a Assembleia, mas acho que também será importante depois perceber a prazo se de facto não há aqui vereadores eleitos pelo Chega que depois rompam com o partido até para se aliar a quem tenha vencido a corrida e, portanto, a força que o Chega tiver na noite eleitoral não é necessariamente a mesma que terá passado alguns meses. Sendo que alguns deles são oriundos dos próprios partidos, não é? Alguns destes candidatos. Sim, há uma lógica muito oportunística aqui em candidatos do Chega e, portanto, nesse sentido teremos que perceber isso a prazo e não logo na noite eleitoral. Suzete, um bocadinho relacionado com esta questão, no Porto a campanha de Pedro Duarte tem ido buscar muitos temas ao discurso da direita populista, fala muito de segurança, de imigração, etc. Se ele vier a ganhar, podemos tirar daí alguma lição nacional no sentido de valer a pena absorver os temas que o Chega gosta de tratar? Não, acho que não. Primeiro, insisto, as autárquicas têm uma lógica muito própria e é muito complicado fazer transferências de eleições autárquicas para legislativas ou de legislativas para autárquicas. As pessoas votam com motivações totalmente diferentes. Depois, eu diria que a especificidade de Pedro Duarte no Porto foi menos ter ido buscar os temas, porque isso o próprio Governo tem feito. Relembro que a primeira proposta de lei que deu entrada no Parlamento nesta legislatura foi a Lei da Nacionalidade, as alterações à Lei da Nacionalidade, as alterações à Lei de Estrangeiros, a UNEFA, a nova Polícia de Fronteiras, chamemos-lhe assim. A questão é que Pedro Duarte foi buscar não só o tema, mas o tipo de linguagem que o Chega usa. Pedro Duarte fez uma coisa que o Governo não faz expressamente, pelo menos, fez ao longo da campanha uma relação direta entre imigração e criminalidade. Direta, expressa e explícita, que é uma relação que os dados não confirmam. Portanto, Pedro Duarte defendeu sempre aquela palavra que está muito em voga, que é uma questão de percepção, que a percepção suplanta os dados, chegou a desvalorizar o RASI, ou os dados oficiais da PSP, nessa lógica de que o que interessa é a percepção. Portanto, foi, acho eu, largos passos à frente do que o Governo tem feito. Não me parece que o PSD ganhe muito em ir por esse caminho a nível nacional,
porque, quer dizer, parecer-se demasiado com o Chega não me parece uma grande conquista para o PSD, e este tipo de discursos eu acho que até pode ter algum ganho imediato, mas a médio e longo prazo terá custos, e diria que se o PSD for por aí, pagará esses custos mais à frente. Filipe, Pedro Passos Coelho entrou na campanha no início da semana, em Sintra, já esteve também na Amadora, e deixou um conselho: as eventuais linhas vermelhas têm de ser ditadas pela consciência. O que é que isto realmente significa? Que apelo foi este? Que conselho foi este? O que é que ele queria dizer com isto? Em relação a Passos Coelho, há várias coisas que é preciso falar nesta altura da nossa vida coletiva. Desde logo essa questão das linhas vermelhas, sinceramente, assim, não escondo nada. Essa questão em particular não é nova, no sentido em que Passos Coelho sempre foi muito mais pragmático na questão de negociar ou não negociar com o Chega. Tem, enfim, teoricamente, alguma razão. Eles estão dentro deste jogo e, portanto, vamos tentar, se calhar, consertar aqui algum tipo de posições, porque, na verdade, também, a questão aqui também muitas vezes está na semântica e no modo como as coisas são ditas. Luís Montenegro também disse que os valores humanistas do PSD nunca seriam feridos em qualquer negociação com quem quer que seja, não é? Se quisermos, Passos Coelho pode estar a dizer rigorosamente a mesma coisa, só que se calhar está, e peço desculpa para a expressão, mas a chamar os bois pelos nomes, não é? A ser um pouco mais direto do que aquilo que o Governo tem vindo a ser em relação a esta matéria. Mas sobre Pedro Passos Coelho há muitas coisas que acho que nesta altura têm de ser avaliadas. Para já, sinceramente, vai aparecendo a miúdo, mas quando é que foi a última vez que Pedro Passos Coelho deu uma entrevista? De fundo. Eu, sinceramente, não tenho ideia. Não tenho uma ideia de ter escrito um artigo ou outro para o Observador. Sim, uns artigos, vai aparecendo. Ou qualquer coisa fala, e quando fala, faz discursos bastante consubstanciados, que, enfim, que vão revelando algo sobre o seu pensamento atual, mas a verdade é que Pedro Passos Coelho não está no espaço público há tanto tempo, e nós sabemos que as nossas opiniões vão mudando ao longo da vida, e, portanto, se calhar uma entrevista a Pedro Passos Coelho para perceber realmente onde é que ele se situa em relação a determinadas matérias seria um bom começo de conversa. Claro, exato. Claro, não, esse tem de ser sempre o ponto principal. Mas há outra coisa que não nos podemos esquecer destes últimos dias, que foi, uma semana antes da campanha, Pedro Passos Coelho apresentou um livro, aqui em Lisboa, onde deixou nas entrelinhas vários conselhos, enfim, para a governação. Podem ler, os nossos ouvintes, está escrito no público. Durante a campanha aparece na caravana de Susana Garcia, onde também tem lá algumas frases que, se não são dirigidas a este governo e à atual circunstância, enfim, não sei o que será. E depois, aparece na campanha de Marco Almeida 2 vezes. Apareceu no início da semana, apareceu ontem, e eu tenho muita pena de não ter estado lá, porque teria muito gosto em escrever esse texto. Vinha para aqui e vinha ouvir o bruto dessas intervenções. O facto de ter falado com os jornalistas durante algum tempo, terminou a dizer que ele não precisa de justificações para fazer aquilo que acha certo. No caso, estamos a falar de ir apoiar um candidato autárquico em Sintra. Terminou dizendo que é questionado sobre a Spinum Viva, e na teoria que conselho daria a Luís Montenegro, e ele tem a frase com que termina essa declaração, que é: eu não dou conselhos a quem não me os pede, que tem muita graça. E depois lá dentro no discurso fala muito sobre Marco Almeida, mas fala sobre a situação do mundo, os tempos de véspera. E eu, sinceramente, acho que isto é um tempo de véspera para o regresso de Passos Coelho. Toda a gente fala sobre isto. Sim, acho que... E a questão é, eu estive lá com a Susana Garcia e com aquela gente toda do PSD, da Amadora, e o modo como ele foi recebido, como ele foi acarinhado, como as pessoas se calam para ouvir, e isto é sintomático. Aliás, nas legislativas, quando ele apareceu, não nestas, nas outras, no Algarve, o silêncio que se fez para ouvir Pedro Passos Coelho, isso é sintomático do PSD. Eu acompanhei algumas campanhas dele e ele é assim, e congressos. Ele, quando fala, para já ele tem um tom de voz. É voz de barítono, não é? Ele tem um tom de voz espetacular, mas uma dicção ótima, e quando ele fala, ele de facto causa um impacto. Não, certo, mas é mais do que isso. Mas há sede das pessoas no PSD de voltar a ter aquela figura. E essa figura, quando se voltar, enfim, se isto correr mal para Luís Montenegro, não tenho grandes dúvidas que, de facto,
voltará. Aí é que vamos ver como é que vai ser. Até porque não nos podemos esquecer que como é que absorve, e como é que absorve ou não absorve o Chega e como é que lida ou não lida com André Ventura. Porque aí também André Ventura vai ficar sem discurso. Porque o André Ventura anda há anos a elogiar Pedro Passos Coelho. Sim. E é Deus no céu, Pedro Passos Coelho na terra, ao lado dele. Não é? E portanto, aí também vai ser algo curioso para perceber seria se isso duelo acontecer. De veras interessante. Não, seriam tempos. Eu só queria deixar uma nota porque é interessante que no início da semana, quando ele esteve na primeira vez em Sintra, em Sintra. Perguntado sobre porque é que se iria estar também em Lisboa com Carlos Moedas, ele disse que não podia, tinha uma agenda preenchida, tinha uma vida preenchida, tinha que dar aulas e tal, mas aparece passar 2 dias novamente em Sintra. E portanto, eu acho que eu acho que fica claro, mas sobretudo este aparecimento, esta repetição de surgimentos que ele vai pontuando e cirurgicamente, quando ele deixava dúvidas há uns dias, a maneira como ele se posicionou, por exemplo, em relação a Belém, de não se posicionar, melhor dizendo, portanto fica também implícito que não é favorável a Marques Mendes, é favorável a quem? Eu lembro-me que no último congresso do PSD, as bases, que nós fizemos uma reportagem aqui no Público em que tentávamos perceber como é que estavam com Marques Mendes, que fez lá uma entrada, ainda não se sabia se era candidato, mas já se antecipava, era ali uma preparação de terreno. Sim, mas já toda a gente sabia. Ainda não era oficial. E portanto, o que é que as pessoas diziam? Perguntávamos sobre Marques Mendes e respondiam Passos. As pessoas querem passos em Belém. As pessoas do PSD querem passos em Belém, querem passos como presidente do PSD, seja o for, mas querem passos. E, portanto, aquela saída. Ele ficou com uma aura sebastiânica. Aquela saída. É uma espécie de justiça, não é? Ele ganhou as eleições e perdeu o governo e as pessoas acham que faria justiça se ele voltasse. Não sei se é uma questão também de insatisfação com as lideranças posteriores do PSD, seja de Rui Rio, seja de Luís Montenegro, mas claramente há ali uma vontade difícil de esconder de que ele regresse e sobretudo acho que agora é inequívoco que ele quer regressar. Não, e não é só na campanha, é que foi essa questão de ele aparecer durante a campanha, ter aparecido na semana antes para apresentar um livro e na próxima semana vai fazer a apresentação do livro do Miguel Morgado, onde vai discursar outra vez, já com resultados eleitorais tirados, tudo. Ou seja, está no espaço público como não estava há muito tempo, semanas seguidas. De propósito. A falar ainda por cima, já a não falar, há dúvidas, sim, não é? De que ele tem essa intenção. Quer, de facto, passar uma mensagem, ou mais que não seja, mostrar que anda por aqui. Que anda por aqui, sim, já claramente. Disse isso muitas vezes. Bom, fechamos o Poder Público com o habitual público e notório. David? É uma público e notória, uma notícia que nós demos, embora, para sermos justos, o Correio da Manhã noticiou até primeiro do que nós, embora, curiosamente, nós também tínhamos a informação, mas não vamos aqui fazer essa competição, mas de facto demos entretanto a notícia de que há uma ex-vereadora agora que perdeu o mandato porque nunca apresentou nunca cumpriu as suas obrigações declarativas junto do TCI da Entidade para a Transparência, nunca em todo o mandato, que agora termina, só passado para aí 2 anos é que foi notificada e a partir daí várias vezes notificada para cumprir com as suas obrigações, nunca o fez, acabou por ser condenada à perda de mandato no final de julho, ela não recorreu, portanto a decisão transitou a julgado, se não me engano, a 12 de agosto, e a verdade, isto é numa Câmara do interior do país, no Distrito da Guarda, da Meda, e a verdade é que ninguém foi sabendo disto. A Câmara fez por esconder, ela escondeu, o Presidente da Câmara escondeu, disse que depois comunicou ao Presidente da Assembleia Municipal que é da mesma cor e que realizou em setembro, finais de setembro, uma reunião e ninguém contou. Eu que falei ao telefone com o Presidente da Câmara, que está de saída, ele disse-me que é perfeitamente natural, não tínhamos que dizer, e eu, mas eticamente as pessoas não devem saber, os eleitores num contexto de campanha não devem saber, ele acha que isto não tem problema nenhum. Portanto é interessante às vezes ver como também as pessoas encaram o exercício de cargos públicos e a representação. Mas já agora só dizer que essa ex-vereadora, continuou a trabalhar como se nada fosse. A Câmara foi notificada também no dia 12 de setembro dessa perda de mandato e as questões só foram dirimidas verdadeiramente e divulgadas formalmente numa reunião de Câmara que foi ontem realizada. E pronto, eu acho este caso caricato e mostra como ainda e ela é jurista, esta ex-vereadora, o que é aqui a cereja no topo do bolo. Acho que não preciso fazer mais comentários, mas o caso é suficientemente caricato. Tu já tinhas um outro público notório há bocado, que foi o dos vereadores do Chega. Também dava. Também dava. Suzete.
Eu queria destacar um momento que achei particularmente delicioso da campanha autárquica em Lisboa. Manuela Ferreira Leite, ex-líder do PSD, foi à campanha de Carlos Moedas e questionada sobre se a cidade de Lisboa está melhor com a gestão de Carlos Moedas, respondeu: pelo menos debaixo do solo está de certeza. Eu acho que Carlos Moedas pode convidar alguns adversários para ir à campanha, porque com amigos assim... Bom, obviamente Manuela Ferreira Leite não estava... o que ela queria fazer com esta declaração foi sublinhar a obra do túnel de drenagem a Lisboa, daí o pelo menos debaixo do sol está de certeza, embora pronto, a frase saiu assim, portanto queria sublinhar aquilo que disse ser a grande obra de Carlos Moedas. Mas que foi lançada por Medina. Com o pequeno pormenor que também convém sublinhar, o próprio Carlos Moedas tem reclamado esta obra para si, mas factos são factos. Moedas consignou a obra, mas esse passo, ou seja, vamos dizer, pôs a primeira pedra, se quisermos dizer assim, mas esse passo é meramente simbólico, porque todo o processo já vinha de trás, havia uma adjudicação feita, havia um contrato assinado, a obra até já tinha um prazo de execução. Enfim, eles reclamam que os planos de execução não estavam totalmente fechados quando... do Executivo Medina, no caso. O não estarem totalmente fechados não faz com que a obra não seja pelo menos partilhada entre vários executivos. Filipe, é a tua vez. Então, eu vou aqui também para o cenário autárquico. Nós demos há uns tempos uma notícia de um candidato do Chega em Aveiro, uma junta que entretanto deixou de ser, porque também se descobriu que ele tinha estado envolvido, alegadamente envolvido num escândalo de roubo de gasóleo de frota do INEM, enfim. Mas então, descobri esta manhã que o ex-diretor da Aveiro Expo, portanto uma empresa municipal de Aveiro, usou o cartão de crédito da empresa depois de se demitir, e esse ex-diretor é, alegadamente, Diogo Machado, que é o candidato do Chega à Câmara de Aveiro. Ribau Esteves, enfim, aconselho os nossos ouvintes para lerem a notícia toda, está no Diário de Aveiro, chama-se Ex-diretor usou o cartão de crédito depois de se demitir da Aveiro Expo. Isto aconteceu na reunião de ontem, da Assembleia Municipal, onde também ficou, onde se falou que não foi só estes 700 euros que já foram repostos, de resto, que já fizeram com que houvesse um processo posto por Diogo Machado por, enfim, difamação agravada, mas a coisa mais engraçada é que Ribau Esteves, nesta reunião, não quis dizer o nome e justificou: já o conheço há muitos anos e a pessoa em causa insulta-me de forma feia. Tenho coleção de e-mails que são enviados para mim a tratar-me do pior que já fui tratado na minha vida, a ameaçar-me da maior violência que já fui ameaçado na minha vida, tratado abaixo do pior com palavras violentíssimas. Estou a citar o que está aqui dito e, portanto, enfim, é só mais uma quarta-feira. É o que se chama... Mas isso é o que se chama um candidato de créditos firmados. Exato. Obrigada por ter estado connosco. Na próxima quinta-feira temos outro tema quente para debater, os resultados das autárquicas de domingo, 12 de outubro. Até lá. Até lá. Até para a semana. O público fica no ouvido.